Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que eu não costumo falar aqui no canal sempre, mas que às vezes é necessário. Mas antes, se vocês gostarem aqui dos conteúdos do meu canal, não deixe de dar aquele joinha, porque isso fortalece o canal. Quem ainda não é inscrito está chegando aqui agora e quiser continuar conhecendo aí a minha forma de cultivo de orquídeas, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, porque assim você será sempre informado quando eu publicar um vídeo novo. Além do mais, podem deixar comentários, dúvidas, sugestões, e a gente vai dialogando aí na medida do possível. E sem mais enrolação, pessoal, eu já vou logo aqui direto ao assunto para a gente não perder tempo. Então, pessoal, o que eu quero falar aqui é o seguinte: todo mundo aqui que me segue no canal já sabe aí da minha técnica de cultivo. Eu estou sempre compartilhando com vocês aqui o que eu faço no meu orquidário. Na verdade, eu chamo de orquidário, mas na verdade eu não tenho um orquidário. Eu tenho um cultivo aqui muito simples. Eu tenho aqui um quintal com umas árvores onde eu adequei aqui para poder eu estar cultivando as minhas orquídeas. Entretanto, o meu cultivo não deixa a desejar no quesito resultados. Bons resultados. Enraizamento, vegetal bonito, boas florações, e eu estou sempre compartilhando aí com vocês. Quem me acompanha aqui no canal sabe. E quem está chegando aqui agora, pode ficar à vontade aí para poder estar observando aí os vídeos, as playlists, e vocês vão ver aí a minha forma de cultivo, os meus replantes e os meus resultados. Então eu tenho um cultivo de orquídeas aqui, embora simples, porém com resultados bastante satisfatórios. E aí, pessoal, o que foi que aconteceu? Então, baseado nessa minha forma de cultivo que eu tenho aqui, mexe e vira, eu estou recebendo críticas negativas. Zenivaldo, você se preocupa com isso, com críticas negativas? Eu não, jamais. Só que tem pessoas que precisam entender que não somos bobos. Eu posso ser uma pessoa muito simples, porém eu não sou bobo. E não adianta a pessoa, digamos assim, querer vir me menosprezar aqui o meu trabalho, achando que eu vou ficar quieto, porque eu não vou. O meu objetivo aqui no canal, todo mundo já sabe, é compartilhar com vocês a minha forma de cultivo, uma forma de cultivo que eu testei, eu aprovei e agora eu estou compartilhando para poder estar ajudando aí pessoas a estar cultivando aí as suas orquídeas de forma simples, saudável e com bons resultados. Eu estou aqui querendo enfiar a goela abaixo das pessoas a minha forma de cultivo, impor a minha forma de cultivo? Não, eu estou aqui para poder dar possibilidades, mostrar possibilidades para quem tiver o interesse ou se sentir a necessidade, estar testando e estar aí cultivando as suas orquídeas de forma saudável, tranquila, sem enrolação e sem complicação. O meu objetivo aqui é esse. Então, eu estou sempre aqui compartilhando. Vocês sabem que a minha técnica de cultivo é toda, ou pelo menos a maioria, nos discos de cerâmica e nos discos de cimento. Como vocês estão vendo aqui, ó, disco de cerâmica, disco de cimento, olha só aqui. Então, o meu cultivo de orquídeas é todo, digamos assim, 98% dessa forma aí. E recentemente, pessoal, eu também testei uma outra forma de cultivo nos vasos de cerâmica, nos vasos de barro. Só que a gente está acostumado a plantar orquídeas nos vasos de barro dessa forma aqui dentro, com substrato. Eu, baseado aí nas dificuldades que uma amiga minha, que também cultiva orquídeas, encontrou por causa do clima da cidade onde ela mora, que na verdade é a sede do município onde eu moro. Só que aqui onde eu moro, embora seja no mesmo município, já é uma região de caatinga. Onde ela mora já é proximidade de mata. Então aí o que é que acontece? Lá chove mais. Tanto é que no inverno lá chove muito, aqui já não chove. Então ela também tem o hábito de regar todas as suas plantas
diariamente. Dificilmente ela, só quando está chovendo muito, que ela não rega as plantas todos os dias. Só que aí, como ela acaba tendo esse hábito de regar as plantas todos os dias e acaba regando as orquídeas também, ela começou a ter problemas por causa do substrato. Antes ela cultivava da maneira convencional, com mix, casca de pinos, e ela estava começando a ter problemas, as orquídeas estavam feias, com manchas nas folhas, apodrecendo, podridão negra, um monte de coisa. Então aí eu testei uma forma de cultivo para que ela pudesse estar regando as suas plantas aí todos os dias e não tivesse esse problema. Então eu mudei todas as orquídeas dela, tanto para os discos de cimento, discos de cerâmica, e também eu testei uma nova forma de cultivo também para aproveitar os vasos de barro que ela tinha. Antes ela cultivava dessa forma, cheio de substrato. E aí ela estava tendo muitos problemas. E aí eu comecei a fazer o cultivo das orquídeas dela aqui no fundo do vaso. Como ela tem poucas orquídeas, eu acabei equilibrando, plantando no fundo do vaso e também nos discos de cerâmica e disco de cimento, assim também como nos discos de madeira. Porque, de certa forma, são materiais diferentes, porém a técnica é a mesma, reduzindo ao máximo a quantidade de substrato orgânico. O que a gente não pode esquecer é que isso aqui também é um substrato, só que é um substrato inerte. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um replante dessa orquídea no fundo do vaso, de ponta cabeça. Tem um vídeo aqui no canal, eu posso até deixar aqui o link do replante. E coloquei um pouco de esfagno aqui para reter um pouco de umidade. Então aqui ela pode regar as orquídeas diariamente, junto com as outras plantas, que a orquídea vai se desenvolver muito bem e não vai ter excesso de umidade, porque seca logo. A cerâmica ela tem esse poder de absorver o excesso de umidade. Aí o esfagno fica ali levemente úmido, que vai garantir ali aquela umidade ambiente para poder a orquídea se desenvolver. A ideia de plantar no fundo do vaso é justamente porque o vaso é fundo. Se fosse um vaso raso, eu poderia plantar tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque apareceu um sujeito aqui no YouTube falando mal dessa minha forma de cultivo aqui no fundo do vaso. Mas se você quiser ver o desfecho dessa história, fique comigo até o final deste vídeo, porque lá mais do meio para o final eu vou estar falando o que foi que aconteceu. Mas antes, eu quero ainda continuar sobre essa forma de cultivo aqui e mostrar para vocês o quão significativo é estar cultivando orquídeas dessa forma. Então, pessoal, quando a gente coloca as nossas orquídeas aqui, o que é que acontece? Tem muita superfície aqui para poder as raízes se fixarem. E é ainda melhor quando tem furos aqui. Esses vasos fundos com furos aqui é muito importante, porque as raízes elas vão entrar e sair, entrar e sair. E como ela tinha esses vasos até grandes e fundos e com furos nas laterais, e esses vasos geralmente são um pouco pesados. Se eu colocasse substrato, ia ficar mais pesado ainda, além do excesso de umidade. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz o replante dessa orquídea aqui. Gente, essa orquídea se desenvolveu de uma forma tão exuberante que eu resolvia compartilhar também. Como eu falei, né, desde o início, quando eu fiz o replante, eu disse, ó, pessoal, eu vou estar sempre compartilhando aqui com vocês esses resultados para que a gente possa estar acompanhando, para vocês verem como é ótimo essa forma de cultivo. E isso mesmo eu fiz. Tanto é que eu vou deixar aqui para vocês, neste vídeo, algumas fotos com este enraizamento. E aí o que foi que aconteceu? O sujeito foi lá no seu canal para poder falar mal dessa técnica de cultivo, fazendo um replante de uma orquídea cultivada de uma forma terrível, com um substrato ali ácido que dá para a gente perceber, provavelmente que aquele substrato esteja muito ácido, com apodrecimento de raízes.
um cultivo horrível. E aí essa pessoa veio criticar, não citou o meu nome, mas ele falou que tinha aí produtor de conteúdo cultivando orquídeas no fundo do vaso, dizendo que é o certo, sendo que o vaso foi feito para poder cultivar orquídea assim do lado de dentro. Então, primeiro que eu quero esclarecer para essa pessoa que no cultivo de orquídeas não existe o que é certo, o que é errado. Existe uma maneira mais adequada que a gente possa estar cultivando para poder as orquídeas se adaptarem melhor. Então não existe essa questão de certo ou errado. Outra questão que a gente precisa observar é o seguinte: a gente tem que observar a técnica de cultivo de orquídeas não do nosso ponto de vista, e sim do ponto de vista das orquídeas. Porque o que acostumamos ver por aí é pessoas querendo, digamos assim, ditar regras do seu ponto de vista, mas a gente não pode ditar regras em relação ao cultivo de orquídeas do nosso ponto de vista, e sim do ponto de vista delas. Não é porque eu quero que uma orquídea seja cultivada dentro de um vaso para as raízes ficarem ali presas que é o certo. Não quer dizer que para a orquídea isso é saudável. Então eu tenho que observar o desenvolvimento da planta. Por mais que eu não goste dessa forma de cultivo aqui com a orquídea no fundo do vaso, mas se ela está se desenvolvendo bem, é o que se espera do bom cultivo de orquídeas. Vocês compreenderam, pessoal? Aí essa pessoa teve a audácia de dizer: ah, é porque agora tem produtor de conteúdo aí produzindo conteúdos e dizendo que o certo é colocar a orquídea no fundo do vaso e dessa forma aqui está errada. Não é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Pelo contrário, a gente pode cultivar tanto dessa forma quanto dessa forma. Só que um vaso desse aqui fundo não é cômodo a gente estar cultivando uma orquídea aqui, porque eu coloco ela aqui no fundo do vaso, os pseudobulbos vão ficar todos aqui dentro do vaso. E o ideal é que ela fique exposta. Então, aí alguém pode dizer assim: ah, mas você não tem embasamento científico. Pelo contrário, isso aqui tem mais embasamento científico do que a forma de cultivo dele, que eu vou deixar aqui a fotografia para vocês verem. Que espetáculo, para não dizer o contrário. Então, assim, analisem aí a minha forma de cultivo no vaso de cerâmica de ponta cabeça e observem aí a forma de cultivo dele. E ainda tem a audácia de vir me criticar, menosprezando o meu trabalho. Olha só, pessoal, vocês que já me seguem aqui há mais tempo, vocês já me conhecem e sabem que o meu objetivo aqui no canal é mostrar possibilidades. Eu não perco meu tempo aqui a estar indo para canais aí de outras pessoas aí para poder estar falando mal do trabalho delas. Não, o meu objetivo aqui não é esse, eu não gosto disso, detesto. O meu objetivo aqui é mostrar possibilidades, procurar solucionar aqui o problema dos meus seguidores. Tanto é que eu tenho aqui vários feedbacks e eu posso estar compartilhando aqui com vocês de pessoas me retornando para me agradecer por eu ter compartilhado essa ideia e elas terem conseguido solucionar aí o problema de cultivo aí das suas orquídeas. Então isso para mim é gratificante. Então para mim o que importa é isso. Ah, é porque o meu conhecimento é mais importante do que o das outras pessoas? Não. É porque eu não preciso do conhecimento das outras pessoas? Não. Não é isso. Eu assisto aos vídeos aí de muitos produtores de conteúdos para poder ampliar os meus conhecimentos. Mas eu não vou lá no canal deles para poder pegar aquelas, digamos assim, observar aí a sua forma de cultivo e vir cá para o meu canal
para poder denegrir a imagem deles, para poder menosprezar o trabalho deles. Não, o meu objetivo não é esse. Eu aprendo com eles, mas o que eu trago aqui para o meu canal é algo exclusivo, baseado aí na minha forma de cultivo, nas minhas observações e no conhecimento que eu tenho. Aí, muitos podem dizer, mas não é conhecimento científico. Está completamente equivocado, porque eu, além de eu observar, de eu testar, de eu fazer aqui os meus experimentos, eu também busco me informar, eu busco entender o porquê daquele desenvolvimento. E o desenvolvimento nos discos de cerâmica, nos discos de cimento e no vaso de ponta cabeça tem todo o embasamento científico. Depois de eu testar, claro, primeiramente eu testei, vi, observei, vi como a planta se desenvolveu, e aí a gente vai e se aprofunda aí na ciência. E o que é que acontece? Aí muitas pessoas dizem assim, ai, que bom enraizamento, mas por que será desse enraizamento? Então, assim, quem quiser dar um Google aí, pode dar. Tem muitos artigos aí informando. Então, a cerâmica, ela é muito rica em silício. E silício é um mineral muito importante aí para o desenvolvimento da planta. Então, quando a gente fixa a orquídea num disco de cerâmica, tem a questão do disco de cimento também, que tem outros minerais também importantes. Isso significa que eu vou aqui afirmar com 100% de certeza? Não, porque na ciência a gente não pode afirmar nada com 100% de certeza. A gente trabalha com probabilidade, com possibilidades. Então, é possível que essas plantas, ao se fixarem ali naquela cerâmica rica em silício, ela, de certa forma, acabe absorvendo ali partículas deste mineral e, de certa forma, potencializa ali o desenvolvimento da planta. Então não é simplesmente porque eu quis que a orquídea se desenvolvesse ali na cerâmica. Não. Tem todo um embasamento científico aí por trás disso. Eu simplesmente fui lá, testei, comprovei e me aprofundei aí um pouco nessa forma aí de vegetar das plantas nos discos de cimento e nos discos de cerâmica, bem como também no vaso de barro de ponta cabeça. E outra questão, que isso aí também não sou eu quem estou falando, são as pesquisas científicas que apontam que muitas orquídeas, elas realizam fotossíntese de forma secundária pelas raízes. Ora, se a orquídea realiza os processos fotossintéticos pelas raízes, logo é necessário que elas recebam luminosidade. A gente sabe que a planta precisa de energia luminosa, de energia solar, para poder realizar aí os seus processos fotossintéticos. Isso no caso das folhas. Com as raízes, não vai ser diferente. Então, como é que eu vou pegar uma orquídea e deixar as raízes delas trancafiadas? Não estou aqui querendo dizer que não pode fazer isso, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo aqui o que aponta a ciência e também o que eu observo aí na minha forma de cultivo. Eu procuro me aproximar aí do ambiente natural das orquídeas. E uma outra questão, a maioria das orquídeas são ou epífitas ou rupícolas. Zenivaldo, o que é isso? Plantas epífitas são plantas que vegetam em cima de outras plantas sem causar nenhum prejuízo para aquela planta hospedeira, para aquela planta onde ela está ali utilizando como suporte para poder se desenvolver. Então aí o que é que acontece? Aquela planta que atua ali como suporte para a orquídea se desenvolver, então é uma planta hospedeira, entendeu? Tanto é que erroneamente muitas pessoas acham que as orquídeas são plantas parasitas. E isso aí, na verdade, é um tremendo equívoco, porque orquídeas não são plantas parasitas. Plantas parasitas são aquelas plantas que, de alguma forma, precisam daquele hospedeiro para poder produzir aí o seu próprio alimento, como é o caso da erva de passarinho. Tem toda uma questão, tem grupos aí que diferenciam aí os tipos de parasitas.
Mas, voltando aí, porque não é o objetivo aqui deste vídeo falar de parasitismo, mas eu abri esse parênteses aí para que vocês compreendessem. Então, assim, orquídeas não são plantas parasitas, porque elas precisam daquela planta hospedeira ali apenas como suporte para poder ela se desenvolver e captar a energia luminosa. Tanto é para poder realizar ali os seus processos fotossintéticos. Tanto é que a gente vê as orquídeas em copas de árvores, também tem as orquídeas rupícolas também, que são aquelas que se desenvolvem em cima de rochas. Então, uma orquídea que eu cultivo aqui em cima desse disco de cerâmica, então ela está bem mais próximo do seu hábitat natural. A forma de cultivo, ela se aproxima mais do seu ambiente natural. Diferentemente, se eu pego uma orquídea e eu coloco ela aqui dentro, com as raízes trancafiadas aqui dentro, cheio de substrato orgânico que vai apodrecer e vai se acidificar, e aí você vai ter muitos prejuízos aí no desenvolvimento da sua orquídea. Então, pessoal, essa é a questão, entendeu? Aí o indivíduo vai lá e vai criticar a minha forma de cultivo, uma forma de cultivo que todos vocês podem ver aí, um cultivo de excelência. Não vou dizer que o meu cultivo é um cultivo, o cultivo melhor que tem, não. Ele não é o melhor, mas ele também não é o pior. Mas ele pode ser tão bom quanto outras formas de cultivo que temos por aí. Entendeu, pessoal? Então, assim, eu quero dizer para essa pessoa que não é porque ela criticou lá a minha forma de cultivo no canal dela que eu vou me incomodar com isso. Mas eu quero dizer o seguinte, repito, eu posso ser simples, mas eu não sou bobo. Faça o seu trabalho, que eu faço o meu, porque o objetivo aqui no canal é justamente trazer possibilidades, trazer diferentes formas de cultivo para poder estar ajudando aí as pessoas de alguma forma. E outra questão, pessoal, eu não estou aqui para poder me escorar em ninguém. Digamos assim, pegar o embalo de alguém, de algum orquidófilo, produtor de conteúdo que já tem uma certa visibilidade aí no mercado, para poder eu crescer. Não, eu trago aqui algo autêntico, algo que eu testei, algo que eu aprovei e que deu bastante resultados. Então, por isso, eu estou compartilhando. Então, pessoal, no meu ponto de vista, esse sujeito agindo dessa forma, ele ainda não compreendeu que nós aqui, como produtores de conteúdos, não estamos aqui para poder, pelo menos eu penso dessa forma, não estamos aqui para poder estar menosprezando o trabalho do outro. A gente sabe que tem aí pessoas que estão realizando aí um desserviço para a orquidofilia, isso é fato. Mas o que é que acontece? Isso significa que eu vou lá observar esses conteúdos e vir para aqui, para o meu canal, para poder estar criticando essas pessoas? Não, eu simplesmente não sigo e nem compartilho com ninguém, entendeu? É assim que eu penso que a gente deve fazer. Quando é aqueles conteúdos que realmente traz um conhecimento com profundidade, um conhecimento com embasamento, eu assimilo aquele conhecimento para poder somar com os conhecimentos que eu tenho, entendeu? Isso é que vai construir aquela bagagem teórica para poder a gente estar até mesmo produzindo ali os nossos conteúdos, mas não ir lá ou vir repetir aqui o que o outro fez, ou então ir lá observar o que o outro fez, viu o resultado, viu o bom resultado, e aí vim cá para o meu canal para poder ir menosprezar o trabalho do outro. Não, eu não penso dessa forma. E outra questão, eu estou incomodado com isso? Não, eu só estou aqui apenas rebatendo a crítica que a pessoa me fez. Porque assim, eu não ligo para isso, essas coisas assim eu entrego nas mãos de Deus, porque Deus é que me dá direcionamento para poder eu estar aí construindo os meus vídeos, compartilhando aí as minhas ideias, ajudando as pessoas. Então eu acho que a gente tem que procurar o direcionamento de Deus e trazer algo que é nosso, algo que a gente testou, que a gente comprovou, e ali a gente pode falar com propriedade. Uma coisa que eu quero também deixar claro aqui é que muitas pessoas pensam assim, determinam regras para o cultivo de orquídeas e parece que aquele conhecimento é só delas. Não. Conhecimento
A gente adquire conhecimento, eu penso assim, de nada serve o conhecimento se a gente não compartilhar. Então, o conhecimento não é propriedade exclusivamente minha. Eu pensar dessa forma, tornando ele propriedade minha, ele deixa de ser conhecimento. Eu penso dessa forma. Então, o conhecimento, ele precisa ser adquirido e compartilhado. Então, por isso que muitas pessoas me criticam. Por quê? Porque o que eu estou fazendo está certo. Se eu estivesse fazendo aqui errado, pode ter certeza que esse tipo de gente ficaria caladinha justamente para poder ver eu me estrepar lá na frente. Mas como está vendo aí os meus resultados, bons resultados, e pessoas também seguindo aí essa forma de cultivo e tendo bons resultados, aí pessoas desse tipo aí, como esse sujeito aí, vem me criticar. E como ele, aí na internet, tem muitos outros. Outro dia mesmo teve um que me disse que, quando eu comecei a compartilhar aí a minha forma de cultivo nos discos de cerâmica e cimento, essa pessoa disse que eu estava inventando moda, que isso não ia dar em nada, e que essa pessoa entendia muito de orquídeas e que eu estava querendo me aparecer, que eu estava querendo, digamos assim, revolucionar a orquidofilia. Não, e na verdade não é isso. Eu não estou aqui querendo revolucionar nada. Eu só estou aqui mostrando mais uma possibilidade da gente estar cultivando aí as nossas orquídeas de forma barata, sem complicação e com bons resultados. Talvez seja isso que esteja incomodando, mas eu digo de antemão que eu não vou parar por aqui e eu também não vou deixar de compartilhar, porque a partir do momento que eu criei o canal foi justamente para poder estar compartilhando aí com as pessoas as minhas ideias e procurando solucionar aí os problemas aí de cultivo que meus seguidores vierem a ter. Estou aqui para poder impor a minha forma de cultivo? Não. Eu dou possibilidades, mas a pessoa tem total liberdade para poder seguir essa forma de cultivo ou não. Então é isso aí. Então eu espero que essa pessoa tenha compreendido e quero dizer para ela que continue aí no seu canal, realizando lá o seu trabalho. Eu era seguidor, inclusive até interagia lá para poder dar engajamento no seu canal, mas não me interessa mais estar vendo esse tipo de conteúdo aí dessa pessoa. Então não me interessa mais, porque eu não gosto desse tipo de coisa. Em nenhum momento fui lá para poder criticar, nem aqui no meu canal, criticar ninguém, muito menos essa pessoa. E o que mais deixa a gente assim decepcionado, pessoal, é porque assim, muitas vezes, tem muitas pessoas aqui no Brasil que dá valor ao que é de lá de fora, mas não dá valor ao que é daqui da terra, dá valor ao que é grande, mesmo que não seja de qualidade, mas não dá valor àquilo que é pequeno, mesmo sendo de qualidade. Então, pessoal, são essas coisas assim que às vezes decepciona a gente. E graças a Deus que não é todo mundo que age aí como esse sujeito aí agiu. São poucas as pessoas que agem dessa forma. Então, isso é o que deixa a gente um pouco mais tranquila e a gente vai aí realizando o nosso trabalho, fazendo as coisas do jeito certo. O importante, pessoal, é a gente estar com a nossa consciência tranquila, fazendo os nossos trabalhos, por mais simples que sejam, da forma correta, sem prejudicar ninguém, sem denegrir a imagem de ninguém, sem menosprezar ninguém. E é isso que eu faço. Agora eu só digo uma coisa, não venha pisar no meu calo, porque aí eu não vou ficar quieto. Pode ter certeza que eu irei rebater. Então, né, pessoal, é aquele velho conceito que a gente tem aí. Para toda ação, há uma reação. Então, não adianta, porque se a pessoa fala, ela está disposta também a ouvir. Então, pessoal, o vídeo já ficou um pouco longo. Desculpem aí por esse desabafo, mas às vezes isso é necessário. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E muito obrigado a todos vocês, desde os seguidores mais antigos até os seguidores que estão chegando.